Com a segunda temporada mais perto de estrear do que nunca, Kimetsu no Yaiba não para de ganhar fãs. O filme de Demon Slayer, Trem Infinito, é o primeiro filme fora de Hollywood a ficar no topo da bilheteria global em um ano. É o melhor desempenho de um filme nos cinemas japoneses e que vem batendo recordes ao redor do mundo e teve a maior bilheteria entre os filmes de 2020. Mas será que o filme foi tudo isso mesmo? Ou o sucesso foi causado pelo enorme hype dos fãs? Pegue seu bilhete de trem, sente na sua poltrona e confira comigo nesse vídeo. E antes de começar, já peço que deixe aí seu like, se inscreva no canal e comente se você já viu e gostou do filme. Ah, e se você não viu o filme ainda, fique tranquilo que esse vídeo não terá nenhum spoiler relevante da história. O filme adapta o arco Trem Infinito do mangá. Funciona como uma continuação direta dos 26 episódios que vimos na série em 2019, e que deu início ao sucesso que a obra vem ganhando desde então. É um filme canônico. Se você gostou da primeira temporada e pretende ver a segunda, você precisa assistir Trem Infinito. É uma produção do estúdio Ufotable, que também é responsável pela primeira e segunda temporada, e é uma sequência do primeiro ano do anime. Por isso é importante não somente para que você entenda a história, mas também para que se emocione junto com os personagens, entendendo a motivação de cada um. Na história, Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke são enviados para ajudar o Hashira ou o Pilar das Chamas, Kyojuro Rengoku, em sua investigação de um trem onde pessoas estão desaparecendo durante o trajeto para a cidade de Mugen. O famoso trem infinito da trama é uma linha férrea que some com seus passageiros sempre no mesmo horário. Caçadores de demônios foram enviados, mas não tiveram sucesso, e isso fez com que Rengoku fosse enviado para investigar. Porém, a viagem é rapidamente ameaçada pela presença de Emu, o Lua Inferior 1 do Rei Demônio Muzan, que invade o sono das pessoas e faz com que elas fiquem presas ali, em memórias felizes de onde elas não querem sair, enquanto seus corpos são ameaçados de morte dentro do vagão. Tanjiro terá que aprender como dominar sua força de modo a proteger todos os passageiros do trem, juntamente com seus amigos e Rengoku. Os quatro então embarcam na condução para acompanhar o Hashira e acabam participando bastante da aventura. Mas o personagem mais marcante do filme foi o Rengoku, uma vez que ele ganhou muito destaque nos materiais de divulgação do filme que eram lançados. Já era de se esperar que a animação do projeto seria um absurdo de bom. O estúdio Ufotable, que entregou a magnífica primeira temporada do anime e também está produzindo a segunda, foi o encarregado e criou algo ainda mais belo do que a série. É algo impressionante, não apenas pelas cenas de ação, que vão te fazer prender a respiração e te deixar com o queixo no chão, mas o filme também acerta em seus momentos bem-humorados. E principalmente em sua melancolia. Mesmo que trabalhe tragédias, melancolia é o sentimento central de Trem Infinito. Você termina essa viagem, se não com os olhos úmidos, mas pelo menos com uma pontada no coração. Do mesmo jeito que vimos no anime, a trama aqui possui um forte apelo em arrancar emoções do seu espectador, criando situações com fortes cargas dramáticas em seus atos. Dito isso, vamos apontar aqui 4 razões que deixam o filme espetacular. Em muitas séries populares, os heróis e personagens principais tentam fazer tudo sozinhos e não deixam muito espaço para os outros. Em Demon Slayer, os heróis sempre cooperam entre si e só conseguem a vitória graças ao trabalho coordenado entre todos. Rengoku, apesar do destaque e de ser o mais forte, trabalhou em conjunto com os jovens caçadores em uma sincronia perfeita. As técnicas de respiração sempre foram a arma principal dos caçadores de demônios, com Tanjiro passando a maior parte de seu treinamento tentando dominar a técnica que lhe dá domínio sobre ataques de água e fogo usando sua espada negra. Eu tô vendo que dominou a concentração total constante. Durante os eventos do filme, vemos que a respiração pode ser usada para uma variedade de coisas, e não apenas para movimentos de ataques. Se dominar a sua respiração, vai ver que muitas portas vão se abrir para você. Como Rengoku diz, Tanjiro ainda precisa aprender a evoluir muito se quiser chegar ao mesmo nível de um Hashira, e ele ensina o jovem espadachim a usar a sua respiração para controlar todo o seu corpo, e até mesmo selar feridas que de outra maneira seriam mortais. Seu abdômen está sangrando muito. Controle a sua respiração.
O filme mostrou quão fortes são os Hashiras e os demônios Lua Superior. Você tá cada vez mais perto de se tornar um Hashira. Já deu um passo, só faltam mais 10.000, olha aí. Tanjiro realmente testemunhou a força de Rengoku, quando ele lutou contra um dos 3 demônios superiores, Akaza, uma criatura sobrenatural e insanamente poderosa que ficou frente a frente com o Hashira das Chamas e protagonizou uma luta de tirar o fôlego dando tudo de si e utilizando seu poder ao máximo. A diferença de força e poder era tão grande que os jovens caçadores nada podiam fazer e mal conseguiam acompanhar a velocidade e os movimentos da luta. Demon Slayer Mugen Train ganhou o Japan Academy Prize de melhor animação do ano. Desde a primeira temporada, a animação é um dos pontos fortes da série. Animado pelo estúdio Ufotable, esse filme certamente não falhou em animação. São poucos os filmes que conseguem colocar efeitos 3D, taxas de quadros suaves e esse tipo de coreografia utilizada em Demon Slayer. Foi difícil fazer essa análise sem também fazer uma enxurrada de elogios ao filme de Kimetsu no Yaiba. No fim das contas, Mugen Train é uma obra-prima em execução e mesmo que a narrativa e o estilo shonen não seja o seu preferido, é impossível você não admirar todo o trabalho técnico brilhante do longa. Lembrando que foi confirmado que a segunda temporada virá em outubro desse ano de 2021, com a adaptação do arco de Distrito da Luz Vermelha, do mangá, que se passa após os eventos de Trem Infinito, e a batalha agora ficará cada vez mais perigosa, então é importante ver o filme antes de ver a segunda temporada. A história vai se focar mais na atuação dos Hashiras, em especial o do som, e nos demônios da luz superiores de Muzan. Se inscreva que vamos aumentar a frequência de vídeos do canal e comente aí se você gostou do filme e também se já está ansioso para a próxima temporada. Até o próximo vídeo e valeu, galera!